Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor prático, o amor verdadeiro, possa crescer em nossas vidas através desse conhecimento maravilhoso que nós obtemos da Palavra de Deus, quando colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Meus amados, desejo também que todos tenham uma semana produtiva, uma semana de grandes aprendizados, uma semana de discernimento espiritual, mas, sobretudo, uma semana de vitória sobre o ministério do mal, né? Sobre o pecado, sobre tudo isso aí que traz à vida do homem muito sofrimento, muitas dúvidas, né? Que o Senhor possa nos fazer vitoriosos sobre tudo isso. E nós começamos agora, no primeiro dia da semana, mais uma lição, mais um tema do livro de João, e o tema dessa semana é amor e sacrifício. Ainda continuando no finalzinho aí do livro de João, né? Capítulo 21 de João. Na semana passada nós estudamos aquele encontro que Cristo teve ali na beira da praia, né? Tudo isso após a sua ressurreição, né? Quando os discípulos vêm ali de uma pescaria, e o Senhor já está na beira da praia ali, assando um peixe com pães, esperando-os ali para fazer mais um milagre, para que eles realmente sejam tocados e ratificada a fé, né? Solidificada a fé nos corações dele. Mas aquele encontro ali, Jesus não foi só para tocar os discípulos, né? Mas ao Pedro, que estava triste, já estava querendo voltar à antiga profissão de pescador, e havia, há alguns dias passados, havia negado Cristo 3 vezes. E essa era a terceira vez que Jesus se apresentava a ele, mas não falou com Pedro, não tinha falado com Pedro a sós e reservado ainda, né? E era necessário esse encontro, era necessário esse momento, né? E é por isso esse momento de amor, porque Cristo vai ali porque ama muito a Pedro, né? E não poderia deixar Pedro se perder, sabendo que o coração de Pedro era sincero e inclinado para fazer as coisas de Deus, né? Então essa semana estaremos estudando sobre amor e sacrifício. O verso síntese da nossa lição está aqui no livro de João, capítulo 21, como nós dissemos, e o versículo é o 15, diz assim: E depois de terem jantado aquele peixe, aquele pão que Cristo tinha assado, né? Disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Algumas versões falam: apacenta as minhas ovelhas, né? E ali, naquele contexto ali, os primeiros cordeirinhos ali, os primeiros líderes que estariam à frente, né? Porque ovelha é diferente de cordeiro, eram os discípulos que estavam com Pedro, né? Então o Senhor ali coloca por amor, né? Uma certa carga ali nos ombros de Pedro, muito interessante nesse contexto inicial. O mais importante aqui que eu queria fazer aqui é a linguagem, né? É a linguagem que aqui na língua portuguesa, como foi traduzido para a gente, não transmite a riqueza dessa mensagem. Mas quando a gente vai, infelizmente não temos a língua original, né? A língua, uma escrita fiel da língua original em aramaico, né, que era a fala de Cristo com Pedro, mas nós temos aí, né, a língua grega, que foi disponibilizada de onde vem a tradução aqui para o português, que traduz a palavra amor, né, a palavra amor da língua grega são várias palavras, né, são várias palavras da língua grega que é traduzido como amor para o português. Por exemplo, Eros, né? Eros fala de um amor paixão, um amor relacionado aí à relação sexual, por exemplo.
Mas aqui, nesse texto aqui, nós temos dois verbos, né? Que é traduzido pela palavra amor, né? O amor, o verbo em português. Né? Eu amo, tu amas, ele ama, né? Pois bem, aqui quando Cristo pergunta a Pedro, Pedro, tu amas-me mais do que a estes outros discípulos? Ele está usando o verbo agapau, que vem de ágape, o amor ágape. O amor é aquele amor que nos dá poder para nos sacrificarmos, para dar a nossa própria vida pelo outro. É o amor intenso, é o amor verdadeiro, é o amor pelo qual o amor na língua grega é o amor que atinge o mais alto nível. O amor que você ama tanto que você despreza a sua própria vida em favor do outro, do bem-estar do outro, né? Então, esse é o mais alto nível. E isso é o que Cristo pergunta aí para Pedro. Pedro, você me ama a ponto de dar a vida por mim? É mais ou menos isso? E Pedro diz assim, né? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Ele responde primeiro com sim, que ama. Mas a palavra amor que ele usa no final é diferente da palavra de Cristo. Então, há um sim, mas há uma contradição aí, né? Porque a palavra que Pedro usa não é agapau, né? Cristo pergunta, Petrus ou Kefas, né? Agapasmi, ele pergunta, você me ama a ponto de dar a vida por mim? E Pedro deveria responder no verbo agapau para dizer, sim, estou pronto aí de dar a vida pelo Senhor. Pedro não responde assim. Pedro responde da seguinte forma, sim, Senhor, filosê. Filos, ou do verbo filéu, né? Que também é traduzido como amor. Filéu, que vem de filosofia. Um amor no sentido muito menor do que o agapau. Filéu seria traduzido de uma forma mais apropriada no português como gostar. Sim, Senhor. Tu sabes que eu gosto do Senhor. E essa é a resposta que Pedro dá ao Senhor Jesus. Jesus perguntou para ele aí, será que você me ama ao ponto de dar a vida por mim? Aí Pedro, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não amo com o amor ágape. Ainda, eu não estou pronto para dar a vida pelo Senhor. Ainda não estou pronto, né? Hoje, eu gosto do Senhor. E aqui, meus amados, nós vemos claramente um homem que está num processo de transformação e de preparação para o batismo com o Espírito Santo, lá no Pentecostes. Porque alguns dias antes dessa cena aqui, desse cenário lá na beira da praia, Pedro, lá no momento ali da ceia, em que o Senhor ali revela o traidor, Judas, quando o Senhor diz que há um traidor no meio deles e tal, e Pedro fala assim, eu não sou traidor, né? Eu estou pronto para dar a vida pelo Senhor, disse Pedro, né? Aonde o Senhor for, eu vou e eu estou pronto para dar a vida pelo Senhor. Aí o Senhor falou, Pedro, não é bem assim, Pedro. Não se precipite com as palavras. Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Como é que você vai dar a vida por mim? Aí Cristo se encontra com ele. Como Pedro negou 3 vezes, Cristo vai fazer essa pergunta 3 vezes. Pedro, você me ama? Você agapaz-me? Você é capaz de dar a vida por mim, como você disse lá na ceia? Cristo vai perguntar 3 vezes. Não para maltratar o seu servo, mas para que o seu servo abra a boca e confesse, reconhecendo a sua condição, e repare os 3 erros, as 3 negações que ele fez lá, para que ele sinta bem consigo mesmo, para que ele não ande com sentimento de culpa, para que ele seja completamente purificado daquela dúvida, daquele medo que ele vinha trazendo até aquele momento. O Senhor queria fechar aquela ferida em Pedro, o Senhor queria fazer um curativo ali, para que Pedro esquecesse daquilo. Que aquilo esquecesse no sentido de que aquilo não pudesse mais atrapalhar a sua mente, o seu espírito,
e ele continuasse firme nesta obra, na obra de pescar homens e não mais peixes do mar. Vamos aqui para a nossa primeira pergunta, dando continuidade a esta lição que é muito linda, né? Uma lição onde Cristo encontra com Pedro. Pedro reencontra-se com Cristo. E ali muitos de nós, né, que já passamos alguma dificuldade na vida, que já nos afastamos do Senhor, e quando a gente reencontra com Cristo, né, é maravilhoso. E nesse encontro de Pedro com Cristo, muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Pedro para receber a exortação, para receber o conselho, o abraço, o amor de Cristo, aquele abraço resgatador, aquele abraço restaurador, perdoador, não é? Isso é lindo, isso é maravilhoso. Pois bem, na primeira pergunta, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que pergunta e que afirmação Jesus queria fixar na mente de Pedro, né? E, obviamente, ouvir de Pedro a sua resposta, porque a resposta de Pedro era o seu testemunho, né? Muitas vezes o Senhor nos força a falar para o nosso próprio bem. Não é assim que as pessoas, que os psicólogos fazem, né? Deita a pessoa num divã e quanto mais a pessoa fala, coloca para fora tudo aquilo que está sendo um problema para ele, mais a pessoa se cura, né? É assim que o Senhor faz conosco também. Pois bem, qual é a pergunta que Cristo faz? João 21, versículo 16, o verso seguinte, ao verso 5, diz assim: tornou a dizer-lhe a segunda vez. Jesus Cristo pergunta a Pedro pela segunda vez: Simão, filho de Jonas. A primeira vez, no primeiro verso, ele fala Simão Pedro, né? Mas agora ele não fala mais Simão Pedro ou Petrus, né? Na língua grega, né? Petrus, não, ele fala Simão, filho de Jonas. Agapás-me, você me ama? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Que coisa linda. Na primeira vez, Jesus pergunta agapás-me, quer dizer, tu me ama mais do que esse outro. Agora Cristo muda, não fala mais o termo Simão Pedro, agora fala só Simão. Nesse momento Jesus repete o mesmo verbo agapau, agapás-me, você me ama com um amor capaz de dar a vida por mim. E Pedro responde, né, com a mesma resposta que ele deu anteriormente. Ele estava firme, ele sabia do que estava dizendo, ele estava sendo sincero, do fundo do seu coração. Ele diz assim, né? Ele diz assim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz assim, filosei, eu gosto do Senhor. Eu ainda não estou pronto para dar a minha vida pelo Senhor. Eu só gosto do Senhor. Gosto muito do Senhor. Mas, na minha condição espiritual agora, eu não tenho condições de dar a vida pelo Senhor. Aí Cristo disse a primeira vez, apacenta os meus cordeiros. Mas a segunda vez ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E Cristo vai, olha que coisa linda. Primeira coisa é que Pedro tinha que ser forte para apacentar os cordeiros. Os machos que seriam líderes da igreja, os apóstolos que estavam do lado dele. No segundo momento, ele precisava cuidar agora também do rebanho. Ele tinha grande responsabilidade. E por isso Cristo faz a mesma pergunta pela segunda vez. Agapás-me. E Pedro responde, filosei. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu não amo com o amor ágape. Eu não amo com o amor, aquele amor tão intenso, tão profundo, o amor de Deus, que é capaz de dar a vida pelas pessoas. Nesse caso aqui, dar a vida pelo Senhor, como o Senhor deu a vida por mim. Eu não amo como o Senhor me ama. Era isso que Pedro estava dizendo, né? E quão impressionante é a linguagem que Cristo usa para com Pedro. Mais impressionante ainda,
o que me chama muita atenção é os detalhes como João escreve. Alguém muito sensível a escutar os detalhes. Essas variações, não só sensível para escutar esses detalhes, mas o Espírito de Deus lhe usando para escrever toda essa linguagem, falando do amor de Deus ali pelo homem que tem a paciência, que vai esperar a transformação no coração de Pedro, a paciência para ensinar, conhecendo todos os melindres do caráter humano, todas as dificuldades que o caráter humano tem, depois que foi adulterado pelo pecado, né? Então o homem muito sensível, o homem muito limitado, e o Senhor com toda a paciência, com toda a sabedoria, vai colocando uma pedrinha de cada vez, né, nesse grande e complexo edifício que é o homem, que é o ser humano. Isso é um amor que é maior do que o verbo, né, do que o verbo grego agapau, é muito maior. O verbo grego seria muito difícil de expressar o termo amor, né, na sua palavra, no seu sentido pleno, né? O sentimento, o caráter, a virtude, o dom inefável de Deus, que é o amor. Uma palavra, né? Uma palavra dessa, apesar de na língua, para a comunicação entre os homens, ela tem ela dá um certo teor ao entendimento da mensagem, mas mesmo assim, com toda essa precisão na linguagem, na comunicação, ela ainda é suficiente para descrever o tamanho do amor de Deus, né? Quando nós começamos a enxergar como Deus trabalha para tocar o coração do homem, aí nós vamos entender o quão sacrifício o Senhor faz, quanta dedicação. É como se ele vivesse 24 horas só para me atender, me no singular, lhe no singular, você, a cada um, né, das pessoas, né, que busca ele como Pedro buscava, né, que queria realmente viver a verdade, que queria e esperava o reino de Deus em si. E eu olhando aqui para João, cheio do Espírito Santo, escrevendo esse texto, fazendo as devidas variações com muito cuidado, né? Isso é maravilhoso, porque é o Senhor reconstruindo o homem desde o zero, voltando lá atrás no passado, dizendo assim, olha, eu estou apagando esse pecado seu, viu? Quero que você apague também, tire da sua mente. E você só começa a apagar da sua mente essa desgraça do passado que está lhe perturbando a sua mente agora, se você abrir a boca e confessar, mas fale a verdade. Não tenha medo de mostrar, quando você abrir a boca e dizer a verdade, que você revele as suas insuficiências, né? As suas debilidades, as suas limitações. Não tenha medo, porque o homem é limitado. Seria ruim se você, quando abrisse a boca, dissesse, eu sou o cara, eu posso, eu sou bom no que faço, eu sei o que estou fazendo, né? Eu sou melhor do que você, e essas coisas, porque isso aí realmente é um grande testemunho de que tem algo no passado que ainda está lhe atormentando, né? Você está falando para o passado que você é maior do que aquilo que você não conseguiu vencer no passado, que você é menor do que aquilo que você não conseguiu vencer. E é um grande engodo, um grande engano. E Cristo, com toda a sabedoria de Deus na sua mente, ele conduz Pedro a uma sequência de reflexão, a uma sequência de respostas, com um único e exclusivo objetivo, ajudar a Pedro, né? Porque Pedro precisava apacentar os cordeiros de Deus, de Cristo, e apacentar as ovelhas que Deus, o Pai, entregou a Cristo, como eu e você. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa segunda e última pergunta de hoje, que nos traz aqui a seguinte reflexão, né? Além das ovelhas que Jesus Cristo diz, Pedro, apacenta minhas ovelhas, né? Na conversa aí com Pedro,
Além dos peixes, que ele diz assim, ali Pedro tem acabado de pescar 153 peixes com os outros 6 discípulos, o Senhor diz, trazem para mim esses peixes, né? Além das ovelhas e dos peixes citados aí em todo o contexto anterior da fala com Pedro, do encontro com os discípulos, o que mais pertencia a Cristo no sentido que os discípulos deveriam fazer por ele, entregar a ele, o que os discípulos tinham uma dívida com ele, o que mais pertencia a Cristo nesse sentido aí, né? O próprio Cristo havia dito a Pedro, aos discípulos, aos apóstolos, lá em João 14, verso 15, que ele diz assim, ó, se me amais, guardai os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês irão ouvir, irão dar ouvido a todas as minhas orientações que eu passei para vocês, para que vocês possam observar e colocar em prática essas orientações, que é para o bem de vocês, que é para a edificação espiritual de vocês, que é para que vocês encontrem a vida verdadeira, e por fim a vida eterna que o meu Pai me confiou para entregar a vocês. Era mais ou menos isso que Cristo, quando diz assim, ó, se há amor realmente em vocês, o amor é demonstrado pela obediência. Se há um amor do discípulo para com o mestre, do servo para com o Senhor, de nós para com Cristo, se há amor de fato, nós iremos obedecer os mandamentos, as regras, os estatutos, os preceitos, tudo aquilo que Cristo nos fala, ou nos aconselhando, ou nos exortando, ou nos admoestando, nos repreendendo, né? De qualquer forma que ele fale, que pareça um momento de consolo, de amor, como um abraço, ou no momento que pareça como um puxão de orelha, de qualquer forma que Cristo se dirija a cada um de nós, qualquer dessas formas é um ato de amor. Porque lá no Apocalipse diz assim, escrito pelo mesmo apóstolo João, diz que o próprio Jesus diz assim, olha, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Mostra que no amor dele, se for necessário, ele vai repreender e até castigar, até puxar a orelha ali um pouco mais forte, justamente para que a pessoa não se perca, para o bem dela mesma, né? Eu duvido que um pai seja duro com o seu filho, porque ele queira machucar o filho. Não. Ele faz assim para o bem do filho. Não existe um pai que queira o mal do filho. Não existe, mesmo que ele seja uma pessoa má. Existe dentro do homem algo que ele herdou de Deus, pela criação, que é um amor lá natural dentro dele lá. É quase que o homem racional é instintivo, né? Que ele tem um amor pelo seu filho. Ele quer o bem sempre, ele faz de tudo para se sacrificar pelo filho. Isso é natural do homem, né? Não é do homem, mas é natural do homem, esse amor aí que foi desfigurado, né? Então, a única forma que nós temos para demonstrar, para provar que nós temos amor por Deus, por Cristo, pela verdade, pela palavra da verdade, é quando nós colocamos em prática a palavra que nós aprendemos, a verdade que nós aprendemos. Não há amor na desobediência. A desobediência é rebeldia e não amor. O amor verdadeiro é aquele que obedece a Deus. Se alguém diz que é crente, como diz o próprio apóstolo João lá na sua primeira carta, capítulo 4, né? Se alguém diz que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, ele é um mentiroso e nele nunca habitou a verdade que é o amor, né? Não há, em hipótese alguma, como alguém que vive em plena desobediência, dizendo assim, não, esse negócio, Deus não tem mais lei não, Deus não tem mais mandamento para ninguém não. E isso que Cristo aqui está falando, aqui na Nova Aliança, é o quê? Se me amais, guardar os meus mandamentos. Se toda a estrutura da Bíblia, ela é composta de mandamentos,
90% das Escrituras Sagradas é mandamentos e juízos. É a estrutura principal de toda a Escritura Sagrada, é orientações, é mandamentos, é regras para que o homem possa seguir, não é? Infelizmente, esse falso amor que está aí nas mídias, que tem estado na boca de alguns pseudos ministros de Cristo aqui na Terra, né? Homens que os outros homens colocam como baluartes, como pioneiros, como reformadores, como a base do protestantismo contra os enganos da suposta igreja-mãe, e assim tudo vai, né? A gente já sabe a história, o que a história nos conta, né? Esses pseudos pregadores da verdade dizem por aí que nós vivemos no período de uma graça barata, uma graça que estimula a desobediência, uma graça que não toma conhecimento da lei de Deus, dos seus mandamentos, do que ele pediu, um Deus que não muda, um Deus que não volta atrás, um Deus que deu mandamentos e princípios morais, éticos, eternos para o homem santo. Aí para essas pessoas isso não vale mais nada, né? E aí eles não conseguem enxergar que se não fosse essas regras, nós não teríamos como demonstrar o nosso amor por Deus. Se o amor está na obediência, em praticar aquilo que Cristo mandou praticar, em fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos, pois bem, então quando nós meditamos nessas palavras que Cristo disse aos seus discípulos e que o apóstolo João deixa bem registrado aqui, se vocês me amam, irão guardar os meus mandamentos, nós entendemos bem claro o que Cristo queria dizer quando olhou para Pedro e disse: Pedro, agapás-me, você está disposto a dar a sua própria vida pelas minhas palavras, por amor a mim? Pois bem, esse é o amor verdadeiro. Se nós não temos condições ainda de guardar os mandamentos de Deus como nós devemos guardar, para que estejamos dentro da sua aliança, Deus faz a parte deles e eu faço a minha para com ele, então a gente vai dizer como Pedro: Filocê, sim, Senhor, eu não amo ao ponto de guardar perfeitamente todos os teus mandamentos, mas eu gosto, eu me esforço para guardar os teus mandamentos. Assim tem que ser, de forma honesta, sincera, verdadeira para com Deus, e nós devemos fazer sempre o nosso melhor, porque chegará o dia em que o Senhor, assim como fez com Pedro e os discípulos, o batizou e o selou com o Santo Espírito, e aí sim nós seremos capazes de, assim como Pedro, se entregar numa cruz e de cabeça para baixo. Ali sim ele provou que amava Jesus Cristo com amor ágape. Se Cristo estivesse naquele momento com Pedro, fisicamente, e perguntasse: Pedro, tu me amas? Agapás-me? Aí Pedro ia dizer: agapau. Sim, eu amo porque eu estou dando a vida agora pelo Senhor.